Nesse vídeo será mostrada como é feita a construção das curvas de titulação da volumetria oxidação-redução quando se tem reações químicas com estequiometria diferente de 1 para 1. Então, em aula, foi feita a construção da curva de titulação para uma reação envolvendo ferro 2 com série 4, onde essa reação, por ter estequiometria 1 para 1, então é uma curva de titulação mais simples de efetuar a construção. Então, aqui tem um exemplo no número 1, onde em várias letras pede para calcular o potencial da célula após a adição de diferentes volumes de titulante, onde então algumas dessas letras foram feitas em aula e aqui eu deixo então essa tabela onde é possível encontrar o potencial da célula para volumes diferentes dos exercícios que foram feitos em aula. Então, vocês podem testar os conhecimentos de vocês, verificando se vocês encontram os potenciais das células que devem ser encontrados, que estão mostrados aqui nessa tabela. Lembrando que esses aqui foram os que foram feitos em aula teórica, então vocês podem testar, avaliar o cálculo do potencial da célula para os outros volumes de titulante. Então, agora nós vamos efetuar a construção de uma curva de titulação com estequiometria diferente de 1 para 1, que é, então, esse exercício número 2, que envolve a titulação de 50 ml de ferro 2 com aproximadamente 0,05 mol por litro de permanganato de potássio em meio de ácido, 1 mol por litro. Então, aqui a gente tem que o permanganato de potássio é o agente titulante, enquanto que a espécie de ferro 2, aqui eu tenho 50 mililitros, de uma concentração 0,05 molar, é o titulado. Então, a primeira coisa a ser feita aqui, para essa reação, é encontrar qual é a reação de titulação envolvida. Então, lembrando aqui, vou voltar, aqui onde mostra o exercício, se tem os dados de potencial padrão de redução retirados da tabela. Essa tabela, conforme já foi mencionado, vocês encontram em qualquer livro de Química Geral ou Química Analítica e mostra, então, a tendência de cada semi-reação em sofrer o processo de redução. Então, se a gente observa aqui, o maior potencial padrão de redução é do permanganato, do íon permanganato para manganês 2. Potencial padrão de redução é de 1,51. Então, quer dizer que essa espécie vai tender a se reduzir, enquanto que as espécies de ferro vão tender a se oxidar. Então, com isso, eu consigo montar as semi-reações de redução e oxidação, respectivamente, e montar a reação global, que é a reação de titulação. Então, aqui, a semi-reação de oxidação vai acontecer com o ferro, né? Já que ele tem o menor potencial padrão de redução. Então, eu vou ter o ferro 2 formando ferro 3, perdendo um elétron. E, por outro lado, a semi-reação de redução é a que vai acontecer com o íon permanganato, né? Então, aqui, essa reação, eu vou retirar essa semi-reação lá da tabela dos potenciais padrão de redução, tá? Então, aqui ainda ele forma 4 moléculas de água. Então, agora eu vou efetuar a soma dessas duas semi-reações. Então, o que eu tenho que observar aqui? Que o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação de redução e oxidação não são iguais. Então, lembrando que o número de mols de elétrons que são perdidos numa reação de oxidação devem ser iguais ao número de mols de elétrons ganhos numa semi-reação de redução. Então, aqui eu vou multiplicar essa primeira semi-reação por 5, de forma que eu possa, então, balancear o número de mols de elétrons, uma vez que todos os átomos já estão balanceados. Então, aqui, os elétrons, eles transferidos, né, na reação redox, eles não aparecem na reação global. Então, aqui, o ferro está perdendo e o permanganato está ganhando. Então, eles vão se anular e eu posso fazer, então, a reação de titulação, ou seja, a soma dessas duas reações, que vai ser 5 mols de ferro 2, mais 1 mol do íon permanganato, mais 8 mols do íon H+, formando 5 mols de ferro 3, mais 1 mol de manganês 2 e 4 mols de água. Essa aqui, então, é a reação
de titulação. Então, o que essa reação de titulação vai nos informar? A estequiometria dessa reação. Então, a estequiometria dessa reação é 5:1. Cada 5 mols de ferro 2 vão reagir, vão consumir, né, 1 mol do íon permanganato. Tá? Então, essa aqui é a estequiometria da reação e essa relação estequiométrica vai ser utilizada, então, para fazer os cálculos de potencial da célula em cada estágio da titulação. Aqui, lembrando que sempre a gente vai calcular o potencial da célula em termos da espécie que está em maior concentração ou predominando no Erlenmeyer naquele estágio da titulação. Então, quero dizer que antes do ponto de equivalência, a gente vai calcular o potencial da célula em termos do analito ou o titulado, né? E após o ponto de equivalência, a gente vai calcular o potencial da célula em termos do titulante que vai estar em excesso naquele Erlenmeyer no estágio, então, após o ponto de equivalência. E lembrando que no ponto de equivalência, a gente vai ter a contribuição de ambas espécies, né? Então, a gente faz a soma das duas equações de Nernst para cada uma das semi-reações, de forma, então, a ter a equação global. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, então, o potencial da célula após a adição de 10 ml do titulante. E aqui tem um detalhe que vai seguir, então, para toda a construção das curvas de titulação. Então, a primeira coisa a ser feita é verificar a espécie que está sendo adicionada e o que está sendo consumido. Como eu estou num estágio que é antes do ponto de equivalência, né, então aqui, novamente, eu vou desenhar a estrutura dessa titulação. Aqui eu tenho permanganato de potássio e aqui eu tenho espécie de ferro 2. Então, nesse estágio de titulação, com adição de 10 ml de titulante, eu tenho excesso ainda de ferro 2. Então, é o par do ferro que vai governar o cálculo do potencial da célula. Lembrando que a reação de titulação, eu vou colocar ela aqui, né? São 5 mols de ferro 2 mais 1 mol do permanganato, né? Aqui eu tenho meio ácido entrando também na reação, formando 5 mols de ferro 3, mais 1 mol de manganês 2, mais 4 mols de água. Então, eu tenho essa reação de titulação aqui. Então, no momento que eu adicionar o titulante, que ele não está em excesso, quem está em excesso é analito, todo o titulante, que é o permanganato de potássio, vai ser consumido pelo ferro 2 e vai formar, então, ferro 3, manganês em água. Então, nesse estágio aqui no Erlenmeyer, as espécies que vão estar presentes vai ser ferro 2, ferro 3, né, e manganês 2, que foi formado, então, da reação envolvendo o permanganato com o ferro 2, além da água, né? Então, como a água não vai influenciar aqui no cálculo do potencial da célula, eu vou deixar indicado essas espécies. Então, justamente por isso, a gente vai usar, então, a equação de Nernst para encontrar a concentração dessas duas espécies aqui. Então, lembrando que o cálculo do potencial da célula vai ser dado por potencial padrão do par do ferro, menos 0,0592 sobre N, log da concentração da espécie na forma reduzida, dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. Né? Então, lembrando que aqui é o número de mols de elétrons envolvido na semi-reação. Do ferro, então, envolve apenas 1 mol de elétron, que é perdido, né? No caso que ele está sofrendo oxidação, então aqui o N vai ser igual a 1. Então, eu preciso encontrar as concentrações de ferro 2 e ferro 3 que eu tenho presente no Erlenmeyer nesse estágio da titulação. Então, como que a gente faz isso? Estabelecendo as relações estequiométricas. Então, eu vou verificar quanto que se tinha do ferro inicialmente, antes da titulação iniciar, quanto que sobrou e quanto que foi formado do ferro 3, tá? Então, lembrando aqui que no início, né, vou botar NI, a gente tinha de ferro 2, 50 ml de uma solução 0,05 molar. Isso aqui vai dar 2,5 milimol de ferro 2 que estavam presentes no Erlenmeyer no início da titulação, tá? E agora, então, eu vou verificar quanto que eu estou adicionando. Então, o número de mols que está sendo adicionado do titulante, ou seja, do permanganato, são 10 ml de uma solução 0,02. Então, são 0,2
mol. Então, o que eu vou verificar? Quanto, em número de mols, essa espécie de permanganato está consumindo, né, de ferro 2. Se a estequiometria da reação é 1 para 1, isso aqui ficaria fácil, mas agora não é. Então, eu preciso saber quanto que isso aqui vai consumir de ferro 2. Da onde eu vou tirar isso? Da relação estequiométrica. Então, se eu tenho 5 mols de ferro 2 reage com 1 mol de permanganato, né? Se eu adicionar 0,2 milimol do permanganato, eu vou consumir qual quantidade em número de mols de ferro? 2. Então, isso aqui vai ficar 0,2 vezes 5, né? E vai dar, então, 1 milimol de ferro 2, que vai ser consumido por essa quantidade de permanganato de potássio que está sendo adicionada, tá? Então, o número de mols de ferro 2 que vai me sobrar ali dentro do Erlenmeyer vai ser 2,5 milimol, que se tinha inicialmente, menos 1 milimol, que está sendo consumido, então vai me sobrar 1,5 milimol de ferro 2, tá? E agora, então, a gente tem que verificar quanto de ferro 3 foi formado. O ferro 3, então, vai vir da onde? Olhando ali, ele vai vir da oxidação do ferro 2. O ferro 2 só vai oxidar a quantidade que reagir com permanganato de potássio. Então, a gente já viu que foi consumido 1 milimol de ferro 2. Então, lembrando aqui, ó, que a quantidade de ferro 2 consumida vai ser igual à quantidade de ferro 3 formada. Então, o número de mols de ferro 3 que foi formado nessa reação vai ser 1 milimol. Tá? Então, lembrando que nas curvas de titulação redox, a diluição ela não afeta o potencial da célula, então não é necessário aqui efetuar o cálculo da concentração, ou seja, dividir o número de mols pelo volume, uma vez que esse volume não vai influenciar, então, ali no cálculo do potencial da célula, eu posso usar diretamente a relação de número de mols encontrado. Então, eu vou substituir isso lá na equação. Então, o potencial padrão do par do ferro é 0,68 menos 0,0592, aqui vai ficar dividido por 1, log da concentração da espécie na forma reduzida, que eu tenho 1,5 milimol e aqui eu tenho 1. Lembrando aqui que as unidades, ó, elas vão se cancelar, né? Então, eu vou ficar com esse resultado aqui. 1,5 dividido por 1, né? Vou tirar o logaritmo, vou multiplicar por 0,0592 e ainda vou subtrair do 0,68. Então, se a gente for resolver essa expressão matemática aqui, vocês vão ver que o cálculo do potencial da célula encontrado deverá ser de mais 0,67 volts. Então, outros cálculos para volumes similares de titulante adicionados antes do ponto de equivalência, eles serão sempre similares. Então, eu sempre terei que calcular a quantidade do titulante que está sendo adicionado, qual o número de mols desse titulante que está que consome, né, o titulado, e quanto que está me sobrando do titulado para conseguir estabelecer essas relações. Então, agora o cálculo do potencial no ponto de equivalência. Então, lembrando que no ponto de equivalência, a gente vai ter a contribuição dos dois pares, né? Então, a gente vai justamente fazer a soma das duas semi-reações, né? Então, aqui eu vou escrever já a do ferro, onde eu tenho, então, o potencial da célula igual ao potencial padrão do par do ferro, menos 0,0592 dividido por 1, que é o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação do ferro, que multiplica o logaritmo da concentração da espécie na forma reduzida dividido pela forma oxidada. E para o par do permanganato, a gente tem a forma similar. Aqui o N é 5, por quê? Porque a semi-reação, conforme já foi mencionado anteriormente ali, do permanganato envolve a transferência de 5 mols de elétrons, log, que multiplica a concentração da espécie na forma reduzida, dividido pela concentração da espécie na forma oxidada, né? Aqui, lembrando, por que aparece esse íon, a concentração de íon H+, aqui na equação? Porque a semi-reação
de redução dessa espécie está sendo colocada aqui, né? Ela tem, então, os íons H+ participando da reação redox. Lembrando que essa expressão aqui, ela vem lá da constante de equilíbrio, né? Que pode ser também log de Q de quociente reacional, ou seja, envolve a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico. Então, se eu for escrever o quociente reacional aqui para essa reação, então seria a concentração de manganês 2 dividido pela concentração do permanganato vezes a concentração de íons H+ elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, né? Então, aqui é a mesma coisa. Por que é a concentração da espécie na forma reduzida dividido pela oxidada? Por convenção da eletroquímica de sempre as semi-reações serem escritas no sentido da redução. Então, sempre a concentração da espécie na forma reduzida vai estar no produto. Por isso que é a concentração da espécie na forma reduzida dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. Então, aqui a concentração de íon H+, ela vai participar, então, dessa semi-reação. Então, agora isso aqui deve ser feita a soma. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Em aula a gente fez estequiometria 1 para 1, poderia ser feita a soma direta. Agora, para fazer uma simplificação dessa soma e deixar esses denominadores comuns, né, para que eles possam ser somados diretamente, então sempre o que se faz, uma alternativa, é a gente multiplicar a semi-reação que possui estequiometria diferente, né, de 1, no caso, com número de mols de elétrons diferente de 1, pelo número, de forma que a gente consiga simplificar esse denominador aqui para 1. Então, a gente vai multiplicar essa daqui por 5. Quando a gente fizer isso, isso aqui vai virar 5, aqui vai virar 5, e aqui vai virar 5, que multiplica todo esse termo aqui, que isso aqui vai acabar se cancelando e vai ficando com o denominador 1. E aí eu posso fazer uma soma direta. Então, aqui vai ficar potencial da célula mais 5 potencial da célula, vai ficar 6 potenciais da célula, é igual ao potencial padrão do par do ferro, mais 5 vezes o potencial padrão do par do permanganato, né? Então, agora vai ficar uma soma simples, menos 0,0592, que multiplica o log. Então, eu vou colocar lá a concentração de ferro 2, tudo que está no numerador, né? A concentração de manganês 2, dividido pela concentração do ferro 3, a do permanganato e a concentração de íons H+, elevada na oitava, tá? Então, aqui eu vou estabelecer primeiro, antes de verificar o que eu posso simplificar nessa equação, as relações estequiométricas que existem, né, no ponto de equivalência. O que a gente consegue ver no ponto de equivalência? Se a gente retornar lá para a reação, né, eu tenho que a concentração de ferro 2 vai ser igual à concentração de permanganato, né, que é o titulante reagindo com o titulado, e a concentração do ferro 3 vai ser igual à concentração do manganês 2. Quando a reação era 1 para 1, a gente estabelecia isso aqui de forma direta. Agora eu tenho que cuidar, por quê? Porque essa relação não é 1 para 1. Então, como cada 5 mols de ferro 2 reage com 1 mol de permanganato, no ponto de equivalência eu posso dizer que a concentração de ferro 2 vai ser 5 vezes, né? O número de mols vai ser 5 vezes maior que o número de mols de permanganato. E a mesma coisa eu posso dizer do ferro 3. Como eu tenho 5 mols de ferro 3 reagindo com 1 mol de manganês 2, formando, né, manganês 2, da relação estequiométrica, eu posso dizer que a concentração de ferro 3 vai ser 5 vezes superior à concentração ou o número de mols de manganês 2. Então, eu posso estabelecer em termos das espécies do ferro ou do permanganato com manganês. Então, eu vou substituir isso aqui lá na fórmula que eu encontrei, para simplificar. Então, eu vou ter o potencial da célula, né? Potencial padrão do par do ferro, mais 5 vezes o potencial padrão do permanganato, menos 0,0592, log. A concentração de ferro 2 aqui eu vou substituir, então, por 5 vezes, né? A do permanganato. Manganês 2 eu vou manter, né? Porque eu vou substituir em termos das espécies de ferro. Eu poderia estabelecer, conforme eu já mencionei, a relação acima para as espécies de permanganato e substituir também. Vai dar de forma similar também,
tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a gente consegue simplificar isso aqui, né? E o que vai ficar aqui, que vai me sobrar desse termo? Eu vou ficar, aqui eu não tenho mais nada no numerador, né? Vai ficar 1 dividido pela concentração dos íons H+ na oitava, né? Então, log que vai multiplicar esse termo aqui. O que eu posso observar? Que a concentração de H+, que o problema me forneceu, é de 1 mol por litro. Então, como esse número é um número inteiro, aqui vai ficar 1 elevado na oitava. 1 sobre 1 elevado na oitava. Então, isso aqui vai ficar 1. Então, aqui eu vou continuar com log de 1, né? Que é 0, que vai multiplicar esse termo 0,0592, que vai dar 0. Então, eu vou ficar praticamente com esse termo aqui da equação, tá? Então, se a gente for resolver isso aqui, a gente vai ficar com 6 potencial da célula é igual ao potencial padrão do par do ferro mais 5 vezes o potencial padrão do par do permanganato. Ou, se a gente simplificar, né, o potencial da célula vai ser o potencial padrão do par do ferro mais 5 vezes o potencial padrão do permanganato dividido por 6. Então, a nossa equação se torna essa aqui. Então, agora, basicamente, é substituir. O potencial padrão do ferro é 0,68, mais 5 vezes aqui o potencial padrão do par do permanganato é 1,51, dividido por 6. Então, se a gente for resolver matematicamente essa equação, vai dar aproximadamente aqui 1,37 volts, que é, então, o resultado do potencial da célula no ponto de equivalência para essa reação. Tá? Então, aqui eu vou colocar que o potencial da célula vai ser igual a 1,37 volts. Agora, já o cálculo do potencial da célula pede para calcular o potencial após a adição de 25,50 ml do titulante. Aqui a gente tem o estágio após o ponto de equivalência, né? Lembrando que a gente sempre pode calcular qual é o volume onde o ponto de equivalência da reação vai ser atingido, que nós não efetuamos esse cálculo para essa reação aqui, mas pode ser feito, né? Lembrando aqui que a gente tem o número de mols iniciais de ferro 2 era 2,5 milimol. Então, isso é tudo que está presente no Erlenmeyer que tem para reagir, né? Da estequiometria da reação, o que a gente sabe? Que a cada 5 mols de ferro 2 vão reagir com 1 mol do permanganato. Então, se todo o ferro 2 reagir, né, vai consumir aqui um número X de permanganato. Então, vai ficar 2,5 dividido por 5. Então, eu vou precisar de 0,5 milimol de permanganato para atingir o ponto de equivalência da reação. Então, agora eu vou botar na forma a molaridade igual ao número de mols pelo volume, né? Então, esse aqui está dividindo, vai lá passar multiplicando. Então, eu fico com essa conta aqui para verificar qual é o volume no ponto de equivalência. Então, vai ficar 0,5 milimol dividido por 0,02 mol por litro. Aqui vai cortar, então, 1 mol com mol e o resultado vai dar mililitro, né? Então, aqui o volume vai dar 25 mililitros. Então, esse aqui é o volume do ponto de equivalência. Então, se a gente está adicionando 25,50 mililitros do titulante, então isso aqui estamos no estágio após o ponto de equivalência da reação. Então, o potencial da célula, lembrando, ele vai ser calculado em termos do excesso do titulante. Então, a gente vai calcular o potencial da célula em termos da espécie que vai estar em excesso naquele estágio da titulação. Então, o que eu vou estar presente agora aqui dentro dessa Erlenmeyer? Todo ferro 2 já foi oxidado para ferro 3, né? Então, eu tenho a presença da espécie de ferro 3. Quando esse ferro 2 reagiu com o permanganato, para acontecer a reação de titulação, eu formei também manganês 2 e eu tenho o excesso do titulante, que é o permanganato, que ficou sem reagir. Então, o cálculo do potencial da célula vai ser calculado em termos do potencial do par do permanganato. Então, vai ser potencial da célula igual ao potencial padrão
do permanganato menos 0,0592 sobre N, log da concentração da espécie na forma reduzida, dividido pela concentração da espécie na forma oxidada, tá? Então, essa aqui é a semi-reação que nós utilizaremos para calcular o potencial da célula nesse estágio da reação. Então, lembrando aqui, o que eu preciso calcular? Eu preciso basicamente encontrar o número de mols que eu tenho de manganês 2 presente nesse estágio e o número de mols que eu tenho do excesso de permanganato que ficou sem reagir nesse estágio da titulação. Como a gente já viu que a concentração de íons H+ é 1 mol por litro, não vai afetar ali o cálculo do potencial da célula, né? Então, podemos fazer esses cálculos aqui. Então, primeira coisa que eu preciso saber é o número de mols de manganês 2 que foi formado ou que está presente dentro do Erlenmeyer. Lembrando que a reação de titulação, né, ela é 5 mols de ferro 2, que reage com 1 mol de permanganato, né, em meio ácido, que vai formar 5 mols de ferro 3, mais manganês 2, mais 4 moléculas de água. Então, o manganês 2 ele vai estar presente como produto da reação a partir da reação que acontecer entre o ferro 2 e o permanganato. Mas aqui a gente pode olhar então, ó, que cada mol do permanganato que vai ser consumido vai formar 1 mol do manganês 2. Então aqui eu calculei já, né, inicialmente ali, a gente já sabia qual é o número de mols de ferro 2 que se tinha inicialmente nessa reação, que era 2,5 milimol. Então, isso aqui já ultrapassou o ponto de equivalência, então todo esse ferro 2, ele reagiu. E quando esse ferro 2 reagiu, 2,5 milimols de ferro 2, ele consome, né, como a gente já calculou ali para determinar o volume do ponto de equivalência, 0,5 milimol de permanganato. Então, o número de mols de permanganato consumido vai ser igual ao número de mols de manganês 2 formado. Então, aqui, o número de mols de manganês 2 que foi formado vai ser 0,5 milimol. E agora, o número de mols de permanganato que vai estar sobrando. Então, como que eu calculo isso aqui? Eu tenho que verificar quanto que está sendo adicionado. Então, o número de mols de permanganato que está sendo adicionado vai ser 25,50 vezes 0,02. Então, se eu fizer essa conta, né, eu vou encontrar o valor de 0,51 milimol de permanganato de potássio que está sendo adicionado nesse estágio da titulação. Mas eu sei que 0,5 vai reagir, né, em função da quantidade de ferro 2 que está presente. Então, vai me sobrar aqui 0,01 milimol de permanganato de potássio. Lembrando, aqui eu não preciso calcular as concentrações, né, em termos do volume, então eu vou ficar com o potencial da célula, né, é igual ao potencial padrão do par do permanganato, menos 0,0592 sobre 5, né, log. Agora, eu vou colocar aqui o número de mols encontrados dessas duas espécies que eu efetuei o cálculo. Então, ali eu tenho a concentração do manganês 2 dividido pela concentração do permanganato e a concentração do meio ácido elevado na oitava, né? Então, agora, eu sei que a concentração ou o número de mols dessa espécie que sobrou é 0,01 milimol, né? E eu sei a quantidade de manganês 2 que eu encontrei ali, que era 0,5 milimol. Então, eu posso simplificar a minha equação, que vai ficar aqui. O potencial padrão ali é 1,51 menos 0,0592 sobre 5, log de 0,5 dividido por 0,01, porque aqui eu vou ficar com 1 na oitava, que é igual a 1, né? Então, eu vou ter exatamente esse cálculo aqui, e se eu for resolver matematicamente, né, essa expressão aqui, eu vou ficar que o potencial da célula nesse estágio vai ser 1,49 volts, tá? Então, o resultado aqui vai ser potencial da célula é igual
a 1,49. Lembrando, então, que todos os cálculos envolvendo um excesso do titulante deverão ser feitos da mesma forma, sempre calculando quanto do titulante está sendo adicionado nesse estágio da titulação. Com isso, se sabe quanto será consumido e formado, então, do produto da reação e quanto que está em excesso. Então, agora será feito um outro exercício, que é um exercício da lista de exercício da área 1, que pede para calcular o potencial no ponto de equivalência para uma outra reação de titulação com estequiometria também diferente de 1 para 1, tá? Então, aqui a gente pode esquematizar a reação que está sendo feita. E pede para calcular o potencial no ponto de equivalência da titulação de 50 ml de uma solução de ferro 3, que vai estar presente aqui no Erlenmeyer, 0,04 molar, com estanho 2 na concentração de 0,02 molar, que é o titulante, onde a concentração do meio ácido, né, a concentração de íons H+, é 0,2 molar. E dados, então, os potenciais padrão de redução para as duas semi-reações redox. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é observar para essas semi-reações qual espécie que vai ser reduzida e qual espécie vai ser oxidada para conseguir montar, então, essa reação de titulação. Então, se nós observarmos aqui, né, o maior potencial padrão de redução é das espécies do ferro. Então, aqui, essa espécie vai reduzir, enquanto as espécies de estanho vai oxidar, né? Então, se a gente for montar, então, as semi-reações aqui, então, a semi-reação de redução vai ser o ferro 2 recebendo um elétron, ferro 3 recebendo um elétron, formando ferro 2, e a semi-reação de oxidação aqui vai ser o estanho 2, formando estanho 4 e perdendo 2 elétrons, né? Então, lembrando, essa reação ela não está balanceada, porque o número de mols de elétrons ganhos tem que ser igual ao número de mols de elétrons perdidos, então eu vou multiplicar essa reação primeira aqui, semi-reação por 2. Então, aqui vai ficar 2, 2, 2, de modo que eu possa cortar, então, o número de mols de elétrons envolvidos nessa reação. Então, vai ficar 2 mols de ferro 3 reagindo com 1 mol de estanho 2, formando 2 mols de ferro 2 mais 1 mol do estanho 4. Então, essa aqui é a reação de titulação envolvida. Então, ela tem estequiometria aqui 2 para 1, né? Então, 2 mols de ferro 3 vão reagir com 1 mol de estanho 2. Então, o que a gente precisa estabelecer aqui? Que no ponto de equivalência, que relações nós teremos? Nós teremos que a concentração do ferro 3 vai ser igual à concentração de estanho 2 e a concentração de ferro 2 vai ser igual à concentração de estanho 4, né? Lembrando que agora a gente precisa estabelecer, então, as relações estequiométricas. Elas vão ser iguais, mas pela estequiometria da reação, a gente pode observar que essa reação não é 1 para 1. Então, a concentração de ferro 3, ela vai ser 2 vezes superior, né, 2 mols a mais do que a concentração de estanho 2. E a mesma coisa do ferro 2, ela vai ser a relação estequiométrica existente 2 vezes maior que a de estanho 4. Então, eu tenho essa relação aqui no ponto de equivalência. Tá? Então, no ponto de equivalência, a gente vai ter a soma dessas duas semi-reações. Então, aqui eu vou ter o potencial, né, do sistema, o potencial da célula, em termos do ferro, vai ser o potencial padrão do par do ferro, menos 0,0592 sobre o N, que é igual a 1, log da concentração da espécie na forma reduzida, que é o ferro 2, dividido pela espécie na forma oxidada. Por outro lado, a do estanho vai ser o potencial padrão do par do estanho, menos 0,0592, aqui o N é 2, né, porque envolve na semi-reação do estanho 2 mols de elétrons, log da concentração da espécie da forma reduzida, que é o estanho 2,
dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. Reparem ali que o problema informou a concentração de íons H+, mas ele não vai entrar nessa expressão. Por quê? Porque ele não está envolvido nas semi-reações redox. Como é que eu sei? Porque se eu olhar semi-reações lá na tabela de potenciais padrão de redução, ela não está, então ela não deve ser considerada. Então, agora eu tenho que fazer a soma dessas duas reações. Então, como é que eu vou fazer para simplificar? Eu vou multiplicar essa daqui por 2 para eu conseguir, então, cortar o denominador. Então, aqui vai ficar 2, vai ficar 2, né? E vai ficar 2 que multiplica isso aqui para eu conseguir fazer essa simplificação aqui, né? Então, aqui vai ficar potencial da célula mais 2 potenciais da célula, vai ficar 3 potenciais da célula, é igual ao potencial padrão do par do ferro, mais 2 vezes o potencial padrão do par do estanho, menos 0,0592, log aí da concentração de ferro 2 vezes a concentração de estanho 2, dividido pela concentração do ferro 3 vezes a concentração de estanho 4. Então, agora eu vou estabelecer as relações que eu tinha colocado ali, né? Eu vou colocar aqui de forma maior para enxergar e ficar mais simplificado. A concentração de ferro 2, a gente atribuiu a relação estequiométrica 2 vezes a concentração de estanho 4, que vai multiplicar estanho 2, né? Não vou mexer, vou escrever ou em termos das concentrações das espécies de ferro ou em termos das concentrações das espécies de estanho. O ferro 3 vai ser 2 vezes a concentração do estanho 2, que vai multiplicar a concentração do estanho 4. Então, aqui o que a gente vai ver, ó, que isso aqui vai cortar, né? Vai simplificar e eu vou ficar, então, com log de 1, que vai ser 0. Então, na verdade, todo esse nosso termo aqui, ó, vai ser cancelado. Então, isso aqui eu vou ficar com 3 vezes o potencial da célula, é igual ao potencial padrão do par do ferro, mais 2 vezes o potencial padrão do par do estanho. Ou, se eu quiser simplificar esse 3, né, tá multiplicando, vai passar dividindo, vai ser potencial da célula igual ao potencial padrão do par do ferro, mais 2 vezes o potencial padrão do par do estanho, dividido por 3. Então, agora, basicamente, é só substituir, né? Então, a gente vai resolver a expressão matemática, o potencial padrão do par do ferro, né, um meio ácido diferente, é 0,77, mais 2 vezes o do estanho, que é 0,154, dividido por 3. Então, se a gente resolve essa expressão matemática aqui, a gente fica que o potencial da célula é 0,356 volts.